Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Bom, o nosso tema ele começa na página 182 e o assunto de hoje é sobre as independências no continente africano. A gente vai ver na aula que vem que vários países vão conquistar sua independência lá na África na década de 30, 50, 60, 70. E esses países que vão ter a sua liberdade aí conquistada a partir da década de 50, 70 e 70, 50, 60 e 70, né, eles terão alguns fatores que influenciaram tudo isso. Um dos fatores foi aí a Guerra Fria. Outras coisas que vão influenciar também a crise do domínio europeu sobre a África, a gente tem os conflitos mundiais, né, o período que vai entre 1914 da Primeira Guerra Mundial até a Segunda Guerra Mundial, o final dela, 1945, a crise econômica no entre guerras, a crise de 29, a incoerência, já que a Europa lutou contra ditaduras e ao mesmo tempo tinha colônias na África, então essa incoerência política vai ser um dos fatores aí que vai dar uma abalada nas estruturas colonial europeia sobre a África, a própria população africana se organizando para conquistar essa independência e também a disputa ideológica da Guerra Fria, né, entre capitalismo e socialismo. Só que hoje a gente vai falar de um outro fator que também teve uma influência bastante relevante, foram os movimentos dentro da África na luta por esse fim do domínio europeu, que são os três movimentos que estão em verde aí: pan-africanismo, pan-arabismo e movimento da negritude. Eu já vou falar o que é a palavra pan e você já vai entender boa parte da aula. Pan significa união. Então hoje a gente vai ver que união foi essa entre os africanos, pan-arabismo a gente vai trabalhar num outro momento, e daqui a pouco a gente vai ver também o que foi o movimento da negritude. Na página 183 ele fala sobre o pan-africanismo, essa união em relação aos povos africanos. Diz assim, primeiro parágrafo: movimentos de resistência contra o colonizador ocorreram praticamente durante todo o período de dominação europeia na África. Exemplo dessas resistências, a gente tem, por exemplo, as lutas dos Herero, dos Ashanti, dos Maji-Maji, ocorrida entre o final do século XIX e início do século XX. E aí o parágrafo 2 vai falar que o movimento pan-africanista foi o primeiro a assumir essa ideia de união. Ele diz que foi criado no início do século XX por intelectuais negros das Antilhas e dos Estados Unidos, ou seja, da América Central e América do Norte, e o movimento inicialmente pregava a solidariedade dos negros oprimidos pela segregação racial nessas regiões, ou seja, pela separação, pelo racismo institucionalizado. E também expressava a consciência de uma identidade comum que unia os povos negros, independente se estivessem na América, na África. Tá? Então, a população negra se reconhecia como aquela que tinha uma ancestralidade comum e por isso deveria se unir. Só que no início, o movimento ele não representou muita força política no começo do século XX. Só no meio do século XX, lá por 1945, que o pan-africanismo deixou de ser um movimento de intelectuais negros americanos para se transformar num instrumento de luta pela independência dos povos africanos, principalmente da África Ocidental Britânica. Então, nessa página está te falando o seguinte: o movimento do pan-africanismo surge na América Central e na América do Norte, contra a segregação racial que era institucionalizada lá, só que esse movimento no início do século XX vai ganhar força só na metade do século XX, lá na África, como um instrumento para lutar contra a dominação europeia sobre o continente africano, já que a África foi dividida, né, pela Europa, a Ásia também, lá na época do neocolonialismo, que nós vimos um tempo atrás. Então, você tem o continente africano recortado em colônias, tanto é que isso vai ser motivo para a Primeira Guerra Mundial e também vai ser motivo de batalha para a Segunda Guerra Mundial, e agora a África querendo se soltar de todo esse domínio. E o pan-africanismo, então, sendo um instrumento para que isso acontecesse de fato. Na página 184, ele vai te explicar o que é o movimento da negritude. Basicamente, ele foi um movimento dentro do pan-africanismo, foi a maior expressão do pan-africanismo na África colonial francesa, uma parte, então, que era de domínio francês. Esse movimento chamado de negritude, no parágrafo 2, ele fala que, originalmente, ele exprimia o sentimento de resistência contra a França. Só que com o tempo, esse movimento vai ser apropriado pelos movimentos de independência na África e pela luta dos povos negros contra o racismo dentro e fora da África. Então, olha só, o movimento ele nasce na ideia de unir os africanos, de unir os negros,
contra a dominação francesa, mas que depois esse movimento estende, né, o seu alcance para não só ser contra a dominação francesa, mas também o movimento de independência da África inteira, o movimento de luta dos negros contra o racismo, independente se estivesse na África ou fora dela. Então, olha só, agora é o movimento contrário, né? Antes a gente viu que o pan-africanismo ele começa na América Central e na América do Norte e chega na África. Dentro da África, a maior expressão vai ser o movimento da negritude, e esse movimento da negritude inicialmente era contra a dominação francesa, mas que se torna um instrumento agora contra o racismo, tanto dentro do continente africano quanto fora dele. E dentre as várias independências, na página 185 ele fala da parte que era colônia francesa, na página 186 fala sobre a independência da Argélia, sobre a independência do Quênia, mas eu vou trabalhar com vocês a independência dos países que eram de dominação portuguesa, as colônias, né, que eram de dominação portuguesa, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Na página 187, então, ele fala assim, o fim do Império Português. Durante centenas de anos, o Brasil e alguns territórios do oeste e do leste da África fizeram parte do Império Colonial Português, formado após as grandes viagens marítimas lá no século XV e XVI. No início do século XX, o Império Português no continente africano reunia as colônias então, que eu já mencionei, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. Então, quando a gente fala que a época que o Brasil era dominado por Portugal, esses lugares também eram. O parágrafo 2 diz assim, o Brasil foi a principal colônia portuguesa até a sua independência. Depois disso, as atenções de Portugal voltaram para suas possessões na África. Então, quando o Brasil proclama sua independência em 1822, Portugal se volta, volta os seus esforços com mais força na região africana, no continente africano. E aí, ele vai falar que, mais do que entrepostos comerciais, os territórios portugueses passaram a ser vistos como novos fornecedores de riquezas. Assim como Portugal explorou o Brasil, Portugal vai explorar essas colônias também. Na década de 30, agora a gente parte para o século XX, quando o movimento pan-africano, que você já sabe o que é, começava a se esboçar nas colônias, em Portugal, o governo ditatorial de Antônio Oliveira Salazar, que é esse homem que você está vendo aí, promulgou o Ato Colonial, lei que centralizava a administração das colônias na cidade de Lisboa, ampliando o controle sobre elas. Então, Salazar foi um líder político de Portugal, que vai ter um governo ditatorial, um governo autoritário, e ele vai colocar na lei o que a gente chama de ato colonial. O que era isso? Primeiro, hierarquia entre portugueses e nativos. Basicamente falava o seguinte, Portugal manda nesses territórios, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Moçambique. E nesses territórios africanos, quem é nativo está abaixo do português, quase como uma condição de inferioridade. E aí ele fala também que os portugueses poderiam confiscar as terras da população nativa. Ou seja, imagina que a gente está na colônia de Angola. Está lá as pessoas africanas, as pessoas nativas que moram lá faz tempo. Os portugueses, como dominam esse território, eles podem simplesmente confiscar as terras, pegar as terras para eles. Então, você vai ter esse ato colonial como uma imposição, uma supressão portuguesa sobre territórios coloniais. E aí fala que a medida representava um esforço do governo português de reagir à crise econômica. Então, a justificativa de Portugal era melhorar, né, dar melhores condições para a economia portuguesa, principalmente depois da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí o último parágrafo fala, como a gente viu, a derrota do fascismo na Segunda Guerra contribuiu para fortalecer os movimentos pela autodeterminação dos povos e os processos de independência na África. No caso de Portugal, o rígido controle estabelecido pelo salazarismo sustentaria o império até os anos 70. Olha só, então, enquanto governos ditatoriais começam a desbalancear pós-Segunda Guerra Mundial, o Império Português, o governo de Salazar, vai se sustentar até a década de 70. 30 anos aí depois do fim da Segunda Guerra Mundial, um governo ditatorial ainda vai ter força. Na página 188, ele fala no parágrafo 2 que a partir da década de 1950, as mobilizações pela independência se espalharam por praticamente toda a África colonial. E aí entra a Guerra Fria nesse sentido. Por quê? Porque nessa época, os Estados Unidos, preocupados então com uma crescente influência de ideias socialistas no continente africano, nesses movimentos de independência, eles começaram a pressionar o governo português para libertar suas colônias logo, antes então que esses movimentos
de União Africana e que também tinham tempero socialista, que eles fossem apaziguados e que esses países proclamassem sua independência o mais cedo possível. Só que o governo português, desculpa, do governo salazarista, de Antônio Salazar, ele fez o contrário. Ele vai pressionar ainda mais as colônias, vai reprimir ainda mais as suas colônias africanas, vai ampliar gastos militares para combater os movimentos pela independência. Só que isso não vai ser suficiente. No parágrafo 3 vai falar que teve um partido chamado Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, e eles proclamam a independência da Guiné Portuguesa, que passou a se chamar então Guiné-Bissau. Então esse movimento de repressão das colônias acabou não sendo suficiente, não apaziguou os ânimos, e aí em 73 Guiné-Bissau se solta de Portugal. E o governo salazarista de Portugal vai piorar a sua situação, porque a gente tem uma decadência econômica, o desgaste com as guerras coloniais e também uma revolução que foi chamada Revolução dos Cravos. Diz assim o penúltimo parágrafo da página 188. Em abril de 74, enfraquecido por críticas internas e pelo desgaste de uma guerra colonial na África, o regime salazarista foi derrubado por um movimento sem praticamente nenhum disparo. O Levante, conhecido como Revolução dos Cravos, foi dirigido por grupos socialistas e comunistas e contou com amplo apoio popular. No entanto, a ação dos grupos moderados definiu o futuro do país como uma democracia parlamentarista e integrada ao Ocidente. Em agosto, o novo governo português reconheceu a independência da Guiné e também nomeou um governo de transição para a independência de Cabo Verde. Então, olha só, ele finaliza na página 188 falando, então, que não só os países, as colônias africanas do Império Português se soltam, mas também o próprio país, né, o próprio Portugal, não tem mais o governo salazarista, não tem mais o governo ditatorial por conta da Revolução dos Cravos, de orientação socialista, mas que depois grupos moderados tomam a dianteira do movimento e deixam Portugal não mais num regime ditatorial, mas num regime democrático. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.